Bem, então, bom dia a todos. Se alguém quiser comentar alguma coisa e não tiver vergonha, é claro, né? Abre o microfone. Caso contrário, digite aí no comentário, tá bom? Daqui a pouco eu dou uma olhadinha aí, porque tem gente que entra depois de meia hora. Bem, pessoal, então, como eu já falei, a nossa aula de hoje, ela é uma continuação do capítulo sobre estudo dos gases, né? Eu coloquei aqui como estudo dos gases 2, e a gente começa falando da hipótese de Avogadro e o conceito de mol. Esse conteúdo, essa parte aqui de mol, né, e constante de Avogadro, é um assunto que vocês estudam também na química, tá certo? Não é à toa que o nome desse conteúdo, né, a área desse conteúdo é uma área que chama-se físico-químico, porque aborda conteúdos das duas disciplinas. Bem, quem foi Avogadro? Avogadro foi um italiano físico, né, um físico italiano, que chegou a uma constante, né, que a gente vai ver já já. Bem, os estudos, né, os estudos com relação ao comportamento da matéria, né, ele se dá através de outros físicos e químicos que vocês já viram na química lá do primeiro ano, que foram Lavoisier, né, que vai detalhar, que vocês vão estudar como é que se diz, a conservação da matéria, né, aqueles experimentos de conservação da matéria, e John Dalton, que você vai estudar lá o primeiro modelo atômico, que é o modelo da bola de bilhar. Outro físico também que se destaca lá no século XVIII, através de estudos da matéria, é Proust, né? Joseph Louis Proust. Bem, os estudos desses três físicos, pessoal, eles levam as teorias atômicas, ok, baseadas em postulados. O que é um postulado? Postulado é como é que eu posso explicar de forma bem resumida? É uma forma de explicar determinado evento sem demonstração. Então, você faz um postulado, ok? E não requer uma demonstração daquilo. A partir do momento que determinado evento não possa ser explicado por aquele postulado deixa de valer, que foi o caso do postulado do Dalton, que vocês viram lá na química do primeiro ano, que o postulado do Dalton ele não conseguia explicar os fenômenos elétricos, né? Ele não conseguia explicar fenômenos elétricos. Como era que um corpo conseguia se eletrizar, conseguia adquirir cargas elétricas pelo modelo dele, porque o modelo dele não existiam elétrons. Então, ele foi derrubado e aí entrou o modelo do Thomson, que foi o modelo do pudim de passas que vocês viram também na química do ano passado. Bem, em que era que se baseavam esses postulados? Eles explicavam a matéria como a matéria era constituída de partículas indivisíveis, né? E que se conservavam em quantidade e massa, né? Para eu ter novos elementos, esses elementos eles se combinariam em proporções de números inteiros. Então, exemplo, naquela época lá eles não utilizavam o termo molécula, eles utilizavam o termo átomos simples e átomos compostos, sendo que os átomos compostos seriam as moléculas. Por exemplo, a molécula de água, H2O, então eu teria dois átomos simples de hidrogênio, um átomo simples de oxigênio formando o composto água. Seria mais ou menos isso. Bem, só que eles apresentavam um problema, pessoal. A maioria dos estudos deles se baseava em pegar gases de materiais diferentes, combinar esses gases de elementos diferentes, né, para obter um novo gás, que seria uma mistura gasosa. O problema é que alguns desses gases o volume desses gases não condizia com
a teoria deles na época, tá certo? Por quê? Eles não condiziam na época porque eles levavam em consideração os átomos, ok? Então, para eles, se átomos compostos, que são formados de átomos simples, se combinassem com outros átomos, o número total, o volume lá, ele deveria ser proporcional ao número de átomos. Só que o Avogadro entra na situação, entra na jogada, quando ele propõe que esses volumes de todos os gases, eles não estão diretamente relacionados com os átomos, e sim com o número de partículas que compõem esses gases. Que partículas são essas? São moléculas, são íons, são os átomos, vai depender de como esse gás se forma. Se ele é um gás que se forma, se ele é um gás que se forma através de íons ou se ele se forma através de moléculas. Ok? Bem, essa hipótese do Avogadro, ele diz o seguinte, né? Se eu tenho gases, exemplo, 2, 3, 4, 5 gases, e se eles estão submetidos à mesma condição, né, física, ou seja, se eles estão submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão, se eu tenho gases diferentes e eles estão submetidos às mesmas condições de de pressão e temperatura, se eles tiverem volumes iguais, significa dizer que eles terão o mesmo número de partículas. Ou seja, o mesmo número de partículas não significa dizer o mesmo número de átomos. Significa dizer que esses dois gases eles são moleculares. Exemplo, o gás oxigênio é formado por 2 moléculas de oxigênio. O gás carbônico, ele é formado... O oxigênio é O2. O gás carbônico é CO2. Então, se eu tenho esses dois gases em recipientes diferentes, né? Eu tenho dois gases em recipientes diferentes, eles estão submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão. Se eles ocuparem o mesmo volume, significa dizer que eu vou ter a mesma quantidade de moléculas de O2, eu vou ter lá no gás carbônico, CO2. Eles vão ter a mesma quantidade de átomos? Não. Eles vão ter a mesma quantidade de moléculas. Tudo bem até aí? Bem, qualquer coisa vocês abram o microfone ou ponham lá no comentário. Essa hipótese, né, somada com as ideias de Canizaro, né, e Stanislau Canizaro, que fez trabalhos sobre massas atômicas e moleculares, né, massas atômicas e massas moleculares, eles conseguiram chegar à constante que leva o nome de Avogadro, que é a constante de Avogadro. Ok? É uma constante que está relacionada a uma grandeza física fundamental, né, que vai determinar a massa de uma substância para cada mol dessa substância. Né? Bem, essa constante ela vai dizer quantas partículas elementares formadoras daquela substância se encontram em um mol. E o que seria esse mol? Mol, pessoal, é uma grandeza que a gente utiliza, uma unidade de medida, para uma grandeza chamada quantidade de matéria. Né? E o que é essa quantidade de matéria? É justamente quantas partículas fundamentais formam aquela substância. Então, por exemplo, ela seria mais ou menos um agrupamento. Um mol de partículas equivale a esse número, 6,023 vezes 10 a 23 partículas. Por exemplo, uma dezena são quantas? Se eu tenho uma dezena de bola de gude, eu tenho 10 dezenas, eu tenho 10 unidades. Se eu tenho uma centena, 100. Se eu tenho 1000, se eu tenho 1 milhar, eu tenho 1000. Se eu tenho 1 mol, eu vou ter 6,023 vezes 10 a 23
bolas de gude. Então, esse mol seria um agrupamento. Ok? Bem, dando continuidade. Ficou alguma dúvida com relação a isso? O que é o mol? O mol é a unidade de grandeza de quantidade de matéria. E o que é quantidade de matéria? É a quantidade de moléculas fundamentais que formam aquela substância. Tá certo? O mol vai ter sempre 6,023 vezes 10 a 23 partículas. Essa constante recebe o nome de constante de Avogadro e é representado por N maiúsculo A. Bem, qual é a unidade para massa molar? Né? A unidade para massa molar, pessoal, né? Para começar, o que é massa molar? Né? Massa molar é a massa de um mol de qualquer substância. Essa massa molar ela é expressa em grama por mol. Essa massa molar, pessoal, ela vai aparecer lá na tabela periódica, que vocês veem lá, quando você pega uma tabela periódica, abaixo da tabela do símbolo, ele tem um número fracionário, né? Ele tem lá um número decimal. Exemplo, a massa do oxigênio, se eu não estou enganado, 15,999. Então, a gente arredonda a massa molar do oxigênio para 16 gramas por mol. O que significa isso? Se eu tiver 1 mol de átomos de oxigênio, 1 mol de átomos de oxigênio, eu vou ter 16 gramas de oxigênio, de átomos de oxigênio. Ok? Bem, como encontrar o número de mols que compõem um gás? Existem duas formas da gente encontrar o número de mols de um gás, né? Ou de qualquer outra substância. Bem, para isso é o seguinte, o número de mols, pessoal, eu vou representar ele por N. Deixa eu derrubar esse exemplo aqui, depois a gente faz ele. Bem, o número de mols ele é representado por um N e ele vai ser dado pela massa dividido pela massa molar. Quem é M? M é a massa da substância. Essa massa geralmente ela é dada em gramas. Quem é Mzão? É a massa molar. Geralmente, essa massa molar ela vai ser dada em gramas por mol. Se eu vou dividir grama por mol, eu vou cortar a grama com grama e vai sobrar justamente o mol. Bem, outra forma, pessoal, de eu encontrar é se eu tiver o número total de partículas. Quem é esse Nzão? É o número de partículas que compõe lá a determinada substância, número de partículas. Dividir ele pela constante de Avogadro, que eu vou chamar de Na. Vou botar um A maiúsculo para não ficar o símbolo do sódio, né? Na. Quem é Na? Constante de Avogadro. Bem, Na, 6,023 vezes 10 a 23 partículas por mol. Bem, então, pessoal, a forma de eu encontrar o número de mols que compõe um gás vai ser dado dessas duas formas. Se lhe for dado a massa e a massa molar da substância, você vai dividir a massa em gramas pela massa molar, que é dada em gramas por mol, e você encontra o número de mols. Ok? Lembrando que cada mol vai ter o valor da constante de Avogadro. Cada mol possui 6,023 vezes 10 a 23 partículas. Essas partículas podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons ou qualquer outra coisa que eu esteja trabalhando. Se lhe for dado o número total de partículas que compõem o gás, você pode dividir esse número total de partículas pela constante de Avogadro
e você terá encontrado o número de mols que compõe o gás. Vou fazer 2 exemplos com relação a encontrar o número de mols. Bem, no exemplo 1, quantos mols existem em 132 gramas de gás carbônico? Vamos lembrar quem é o gás carbônico, né? Quem é o gás carbônico? CO2. Né? Ele quer saber quantos mols de CO2 existem. Pessoal, vamos calcular a massa molar de CO2. Né? Vamos calcular a massa molar de CO2. A massa molar de CO2 vai ser a massa molar do carbono, mais eu tenho quantos átomos de oxigênio? 2. Então, 2 vezes a massa molar do oxigênio. A massa molar do carbono, pessoal, é 12. Deixa eu ver. Eu vou tentar bem aqui abrir uma tabela periódica para mostrar para vocês. Só um segundo aqui. Tabela periódica. Deixa eu abrir bem aqui uma tabela. Blá, blá, blá. Opa, tá aqui uma. Essa daqui tem. Vamos lá. Deixa eu transmitir agora para vocês. Ok? Espera aí que eu vou parar essa apresentação. Eu vou apresentar a tabela periódica. Vocês estão vendo a tabela periódica? Estão vendo a tabela periódica, pessoal? Alguém abre aí o microfone. O Enio, tu já está com atividade já para responder, né, Gaiata? Alguém vivo aí para me dizer, abre o microfone e digam se estão vendo a tabela periódica que eu estou mostrando. Sim, professor, a gente está vendo. Ah, pois pronto. Ok, vamos lá. Pessoal, vocês conseguem ver aqui carbono? Eu não consigo ampliar mais do que isso. O carbono, abaixo dele, ele está mostrando 12,011. Tá certo? Essa massa, isso aqui é a massa molar. A gente arredonda isso aqui para 12. Quando a gente vai lá para o oxigênio, veja, abaixo dele tem 15,999. Então, a gente vai arredondar isso aqui para 16. Então, esse número equivale à massa molar. Para a gente trabalhar com cálculos, a gente vai sempre arredondar para o mais próximo, tá certo? Ou arredonda para menos, ou arredonda para mais. Exemplo, boro, 10,81, a gente arredonda para 11, ok? Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui a apresentação e voltar lá para a nossa atividade lá. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Ok. Bem, então vamos lá, pessoal. Continuando. Então, a massa molar do carbono lá, vou colocar aqui de lado. Massa molar do carbono é 12 gramas por mol. E a massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Ok? Então, massa do carbono. Massa do carbono vai ser 12, mais 2 vezes, quanto é a massa do oxigênio? 16. 2 vezes 16 dá 32. Bom dia. Bom dia. 2 vezes 16 dá 32. 32 mais 12 dá 44 gramas por mol. Bem, encontramos a massa molar. Encontramos a massa molar. Bem,
Se nós encontramos a massa molar, pessoal, o que a gente vai ter que fazer agora é simplesmente calcular o número de mols. Lembra, o número de mols a gente consegue calcular tendo a massa e a massa molar, ou tendo o número de partículas total que compõe o gás e a constante de Avogadro. Como eu tenho a massa, que é 132 gramas, e como eu tenho a massa molar, eu não vou precisar desse final. Então, vamos atentar, olha, a massa dele, 132 gramas, então eu vou colocar aqui, dividido por 44, que é a massa molar. Ok, 132 dividido por 44, pessoal, vai dar cravado 3. Então, o que eu tenho aqui é que eu terei 3 mols de gás carbônico em 132 gramas desse gás. Alguém ficou com alguma dúvida com relação a isso aqui? Todo mundo entendeu como é que eu calculo a massa molar da molécula? Se fosse de oxigênio, então seria apenas 2 vezes a massa do oxigênio, seria apenas 32 gramas por mol. Posso passar, pessoal? Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Então, vamos para o exemplo 2, que ele vai perguntar aí o seguinte. Quantas moléculas de CO, o que é CO, pessoal? CO é monóxido de carbono, é um gás tóxico, tá bom? CO2, gás carbônico, CO, monóxido de carbono. Quantas moléculas de CO estão contidas em 5 mols desse gás? Opa, então ele me dá aqui, o único dado que ele me dá é o número de mols, que são 5 mols, e ele me pede o número total de partículas. Para isso, eu vou precisar da constante de Avogadro, que é 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. Bem, pegando aquela relação que N é igual ao número total de partículas dividido pela constante de Avogadro, né? Eu vou ter que o número total de partículas, se N é igual a Nzão, Nzão é igual a N. E a constante de Avogadro vai para o outro lado multiplicando. Então, o que eu vou ter aqui é que o número total de partículas vai ser 5 vezes 6,023 vezes 10 a 23, não é? N vai ser igual. 5 vezes 3 é 15, vai 1 para cima do 2, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11, vai 1 para cima do 0, 5 vezes 0 é 0, mais 1, 1, e 5 vezes 6, 30. 30,115 vezes 10 a 23. Se você quiser transformar esse número em notação científica, o que você vai fazer é andar uma vírgula para a esquerda, 3,0115, vezes 10. Se eu andei para a esquerda, eu diminuí o número. Eu diminuí isso aqui, então eu tenho que aumentar no expoente. 1 também. 23 mais 1, 24 partículas. 3,0115 vezes 10 a 24 partículas seria o número de partículas. Que partículas? Partículas não, vou substituir aqui o nome por moléculas. Então, eu teria moléculas de quê? De CO. Tudo bem? Alguém não entendeu aqui alguma passagem dessa daqui? Posso seguir? Ok. Bem, o volume molar. Pessoal, na aula passada, a gente começou aí, a gente trabalhou transformações gasosas, e eu falei para vocês que
O volume ocupado por um gás vai ser sempre o volume do próprio recipiente. Então, se eu tenho um gás ocupando o volume de 1 litro e eu transfiro ele para um recipiente com capacidade de 5 litros, esse gás ele vai ocupar os 5 litros. Só que a gente tem que 1 mol de um gás, né? um mol de um gás, ou seja, 6,023 vezes 10 a 23 partículas desse gás, sob determinadas condições de pressão e temperatura, eles só conseguem atingir determinado volume. Eles só vão conseguir atingir determinado volume. Ok? Então, esse volume ocupado por 1 mol do gás, volume ocupado por 1 mol do gás, é o que a gente chama de volume molar. Ok? Aqui, o autor de vocês traz essa tabela onde eu tenho determinadas condições de pressão e temperatura e eu tenho o volume molar de qualquer gás. Tá certo? Esse aqui vai ser o volume molar de qualquer gás. Então, veja, qualquer gás sobre condições padrão, o que são condições padrão? Pressão de 10 elevado a 5 Pascal e temperatura de 273,15 Kelvin. Qualquer gás, 1 mol só conseguirá ocupar um volume de 22,7 litros por mol. Ou seja, se eu tiver 1 mol, ele vai conseguir ocupar 22,7. Se eu tiver 2 mols, 45,4. E assim por diante. Se esse gás for submetido a condições normais, o que são condições normais? Condições normais, pressão 101.325 Pascal e temperatura de 273,15 Kelvin, né? Que são 0 graus Celsius e pressão aí de 1 atm, pressão ao nível do mar. Qualquer gás só vai conseguir ocupar, pessoal, um volume de 22,4 litros por mol. Então, se eu tiver 2 mols, 44,8 e assim por diante. Aqui eu tenho condições ambientes em São Paulo. Condições ambientes em São Paulo. A pressão em São Paulo, pessoal, pressão média, isso aqui é a pressão média, 92.690 Pascal. A temperatura lá, 298 Kelvin, uma temperatura média também. É claro que a temperatura oscila tanto ao longo do dia quanto ao longo do ano também. Bem, o que é que acontece lá? Pessoal, a gente percebe que a pressão lá é menor do que o nível do mar. Quando eu tenho uma pressão menor, lembra, pressão e volume, eles são inversamente proporcionais. Se a pressão diminui, o volume aumenta. Veja que a temperatura lá também é acima da temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, da temperatura de 273,15 Kelvin. Temperatura e volume são diretamente proporcionais. Se a temperatura aumenta, esse gás se movimenta com uma maior rapidez, então ele tende a se expandir. As moléculas se distanciam mais ainda uma das outras. Então, o volume aumenta. Então, você vê que em São Paulo, o volume ocupado por um mol de gás, ele é maior do que o volume ocupado sob condições normais de temperatura e pressão. Então, lá, 1 mol de gás vai ocupar 26,7 litros por mol. Ou seja, 2 mols irão ocupar aí 53,4 litros e assim por diante. Tudo bem? Então, volume molar, volume ocupado por 1 mol de gás sob condições, né, sob determinadas condições de temperatura e pressão. Bem, pessoal, a gente vem, depois da constante de Avogadro, a gente vem para outra constante fundamental no nosso estudo de gases, que é a constante universal dos gases. Ok? Bem, vocês estão lembrados lá da Lei Geral dos Gases? A Lei Geral dos Gases previa o seguinte:
o produto P vezes V dividido por T, ele dava sempre o mesmo valor. Vocês estão lembrados? Para qualquer gás, P vezes V sobre T dava sempre o mesmo valor. Esse valor, essa constante, recebe o nome de constante universal dos gases ideais, né? Recebe o nome de constante universal dos gases e vai ser simbolizado pela letra R. Atenção, essa é uma das constantes mais complicadas da física. Por qual motivo? Porque ela tem valores diferentes. Por que ela vai ter valores diferentes? Porque vai depender das unidades de medida que estão sendo trabalhadas. O livro de vocês, ele traz aqui alguns valores para R. Por exemplo, sobre condições padrão, né? Condição padrão, ou seja, pressão de 10 a 5 Pascal, o volume, né? O volume molar de 22,7 litros por mol e temperatura de 273,15 Kelvin. Quando eu faço essa relação, veja, o valor de R é encontrado com o valor de 8.310 Pascal vezes litro por mol Kelvin. Pascal vezes litro por mol Kelvin. 8.310. Sob condições normais, pressão de 101.325 Pascal, o volume molar vai ser 22,4 litros por mol e a temperatura de 273,15 Kelvin, o valor dessa constante R vai ser de 8.309. Veja que é bem menos, menos coisinha pouca, né? Apenas 1 Pascal vezes litro por mol Kelvin de diferença. Sob condições ambiente, que foi aquela lá que ele colocou lá em São Paulo, né? Com os dados que ele colocou em São Paulo, o valor do meu R ele cai para 8.304. Professor, agora lascou foi tudo. Qual é o valor que eu vou trabalhar? Pessoal, nós vamos sempre trabalhar com condições padrão. Nós vamos sempre trabalhar com condições padrão. Essas condições padrão, que a gente vai trabalhar, a constante universal vai ser dada na questão e você vai ter que atentar para as unidades que ela vem. Bem, a gente está vendo aqui que a unidade que está sendo trabalhada é sempre Pascal vezes litro por mol vezes Kelvin. Pascal vezes litro por mol vezes Kelvin, Pascal vezes litro por mol vezes Kelvin. Qual é a unidade de R lá no Sistema Internacional de Unidade? A unidade de R no Sistema Internacional de Unidade, ela vem das condições padrão. Só que a nossa condição padrão aqui, o nosso volume, ele está em litro. E no Sistema Internacional de Unidades, litro não é unidade padrão. A unidade padrão de litro, a unidade padrão de volume é metro cúbico e não litro, tá certo? Então, o que nós vamos fazer é simplesmente transformar essa unidade aí. Então, nós vamos ter que transformar no SI. Nós vamos ter que transformar 8.310 Pascal vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, e isso vai ter que ser transformado em Pascal vezes metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin. Pascal, mol e Kelvin já estão nas unidades padrão. Então, a gente vai ter simplesmente que transformar de litro para metro cúbico. Como é que eu transformo de litro para metro cúbico? A gente faz uma regra de 3 simples. Veja. 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros. Ok. Então, X metro cúbico equivale a quantos litros? 8.310.
8.310 litros. Lembra, eu vou pegar só o litro, porque Pascal, mol e Kelvin já estão em unidades padrão. Então, eu não vou transformar eles. Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente fazer aqui um cruz credo, credo em cruz Ave Maria, né? Então, nós vamos ter que x vai ser igual a 8.310 vezes 1, dividido por 1.000. Dividir por 1.000, pessoal, é simplesmente pegar essa vírgula que se encontra aqui no final e andar ela para a esquerda, o número de zeros que tem aqui embaixo. Se eu tenho 3 zeros, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Beleza, então no SI, o que eu vou ter é o seguinte, que x é 8,31, não preciso colocar o zero do final. Então, a minha unidade vai ficar aqui, olha, 8.310 Pascal vezes litro por mol vezes Kelvin, vai ficar 8,31. Isso aqui é a unidade padrão do meu R no SI. Isso aqui é a minha unidade padrão do meu R no SI. 8,31 Pascal vezes metro cúbico por mol Kelvin. Alguma pergunta? Ok. Pessoal, Leia os comentários. para eu ler os comentários. Ok. Eu estou vendo só que a Alessandra aqui dando uma de gaiata aqui. Isso cai no Enem? Porque sempre tem que ser em Kelvin. Porque Kelvin é a unidade padrão em temperatura, tá bom? Ela é considerada a escala absoluta. E para transformações gasosas, quando a gente vai trabalhar termologia, que a gente chega no estudo dos gases, os nossos cálculos só dão certo com a escala padrão, que é a Kelvin. Por quê? Porque os experimentos realizados na época, pessoal, isso tudo foi realizado na Europa, e lá na Europa, a escala padrão na época, temperatura, era dada na escala Kelvin, tá certo? A escala Celsius não era trabalhada. Então, a gente trabalhava a escala Kelvin. Então, os experimentos foram todos realizados na escala Kelvin, por isso que a gente tem que trabalhar com a temperatura na escala Kelvin. Ok? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Ah, sim, só a questão do cai no Enem. Cai no Enem. Só que no Enem, essas constantes, elas são dadas, não se preocupe não, tá bom? E aqui a questão também, nos exercícios, esse R ele vai ser sempre dado, tá bom? E é isso que vocês vão ter que atentar. Bem, pessoal, além do... Quais são as 3 mais utilizadas? 8.310 Pascal vezes litro por mol vezes Kelvin. Quando ele lhe der essa constante, vocês terão que trabalhar com o volume em litro. Se o volume não estiver em litro, vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão ter que trabalhar com a pressão em Pascal. Se ela não estiver em Pascal, vocês vão ter que transformar. Vocês vão ter que trabalhar com a temperatura em Kelvin. Se não lhe for dada a temperatura em Kelvin, vocês terão que transformar. E a quantidade de matéria vai ser dada em mol. Essa daí você não vai ter outra quantidade de matéria que não seja em mol. Bem, quando é que eu vou trabalhar com 8,31? Quando o meu volume for dado em metro cúbico, né? Quando a pressão estiver em Pascal e a temperatura em Kelvin. Fora essas duas, outra que é muito trabalhada, pessoal, é essa daqui, olha. 8,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Quando é que eu utilizo? Quando eles me derem esse valor da constante, para começar, da onde de acho é que vem isso aqui? Isso aqui, pessoal,
vem dessa constante. A única coisa aqui que eu vou ter que transformar é de Pascal para ATM. Aí você vai lembrar, um ATM ele equivale a 10 elevado a 5 Pascal. Um ATM equivale a 10 elevado a 5 Pascal. Então, 8.310 Pascal equivale a quanto? Aí você vai fazer a mesma regrazinha de 3 e você vai encontrar que 8.310 equivale a 0,082, tá certo? Você vai ter a mesma regra. Você vai fazer assim, olha. 10 elevado a 5 é justamente 100.000, arredondado, né? 100.000 Pascal equivale a 1 ATM. Então, 8.310 Pascal equivale a X ATM. Então, esse meu X aí, ele vai dar aproximadamente igual a 0,082 ATM. Ok? Então, vai vir daquela mesma equaçãozinha. Agora, aqui continua em litro, então você vai precisar apenas transformar de Pascal para ATM. Mas é claro que essas transformações você não vai precisar fazer, eles já vão lhe dar os valores de R prontos. Outra unidade aqui, que essa é menos vista, é essa daqui, 62,4 milímetros de mercúrio por litro. 62,4 milímetros de mercúrio vezes litro por mol vezes Kelvin. Como é que eu venho do 0,082 para 62,4? Ou do 8.310 para cá. Você vai ter simplesmente que lembrar que a pressão de 1 atm ela é igual a 10 elevado a 5 Pascal e que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, você vai simplesmente fazer uma regra de 3. 100.000 Pascal equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, 8.310 Pascal equivale a X milímetros de mercúrio. Quanto é que vai dar meu X? Aproximadamente 62,4. Ok? Bem, a última demonstração sobre R que eu quero fazer para vocês, viu? É essa unidade aqui, porque aqui vai aparecer uma unidade de medida diferente. Veja, aparece no numerador da fração da unidade de medida, cal. Cal é o que mesmo? Caloria. Caloria é a unidade de que mesmo? Vamos lá, alguém abre o microfone e fala rapidamente. Caloria é a unidade de... Rapaz, será que desligaram todo mundo? Não acredito, não. Caloria é a unidade de quê? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Ninguém? Mas, agora eu vou lhe dizer uma coisa. Agora, se eu achasse agora um buraco, eu ia me socar dentro. Unidade de massa? Caloria é unidade de massa. Caloria é unidade de... Rapaz, a gente estudou calorimetria, pessoal. Calor sensível, calor latente. Caloria é unidade de energia, tá certo? Lembrem, caloria é unidade de energia. E aí, como foi que surgiu essa caloria aqui em unidade de energia? Se eu estou trabalhando aqui em cima, aparece a pressão e volume. Como é que pressão e volume vira energia, né? Como é que surge essa unidade? Eu vou só mostrar como é que surge energia, tá bom? Eu vou pegar essa unidade aqui, ó. Pascal vezes metro cúbico por mol vezes Kelvin, né? Como surge, né?
como surgiu caloria, né? Beleza. A unidade padrão lá, pessoal, o meu R era 8,31 Pascal vezes metro cúbico por mol vezes Kelvin. 8,31 Pascal vezes metro cúbico por mol vezes Kelvin. Bem, Pascal, pessoal, a gente viu no final do ano passado, pressão, né? Pascal é unidade de pressão. Bem, a gente viu que Pascal, pressão, né? É força sobre a área. Pressão é força sobre a área. Ok? Pressão é força sobre a área. Qual é a unidade padrão de força? Newton. Qual é a unidade padrão de área? Metro quadrado. Então, eu tenho que Pascal é Newton por metro quadrado. Então, eu vou ter isso aqui, olha. Esse Pascal, ele vira Newton por metro quadrado. Vou repetir os outros. Vezes metro cúbico, dividido por mol, vezes Kelvin. O que eu vou fazer agora, olha, é simplesmente dividindo metro cúbico por metro quadrado, sobra metro. Metro cúbico dividido para metro quadrado sobra metro. Então, lá em cima, vai sobrar Newton vezes metro. Mol vezes Kelvin. Vamos olhar agora para aquela unidade, Newton vezes metro. Newton vezes metro, pessoal. Newton vezes metro. Newton é unidade de quê? De força. Metro é unidade de quê? De distância. Tem uma equaçãozinha que a gente trabalhou também no primeiro ano, que era o seguinte. Se eu tenho um ventilador, e eu aplico uma força sobre ele, e eu consigo movimentar eles uma determinada distância, significa que eu realizei, né, a força que eu apliquei sobre ele, realizou um trabalho. Qual é a unidade de trabalho? Joule, porque a unidade padrão de trabalho é joule. Então, esse Newton vezes metro, ele vai virar joule. Então, mol vezes Kelvin. Perceba que aqui surge a unidade de energia. E aí, agora, o que eu vou fazer é simplesmente aquela regra de 3 em que uma caloria que a gente viu lá na calorimetria, uma caloria equivale a 4,18 joules. E aí, quando eu faço a regrazinha de 3, esse 8,31 joule por mol vezes Kelvin, 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Veja que Pascal vezes metro cúbico é a mesma coisa de joule. Pascal vezes metro cúbico é a mesma coisa de joule. Então, 8,31 Pascal vezes metro cúbico por mol vezes Kelvin é a mesma coisa de 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Agora, eu faço a regra de 3. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, 8,31 joules equivale a X calorias. Arredondando isso aqui e arredondando o 4,18, eu vou encontrar esse 2. Na verdade, não é 2 cravado. Isso aqui é um valor aproximado. Deu para entender a confusão de onde é que surge essa unidade de caloria? Posso seguir? Ok? Aí você faz a relação. Ó. Uma caloria, 4,18 joules. Aí você faz X calorias, é igual a 8,31 joule. Você faz a regrazinha de 3 e vai encontrar um valor aproximado de 2. Bem,
Posso seguir, não é? Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Ok. Então, vamos lá. Perdi agora aqui o fio da meada. Bem, equação de Clapeyron. Pessoal, voltando lá para a Lei Geral dos Gases. Então, a gente já encontrou, pessoal, que a Lei Geral dos Gases diz que a relação P vezes V sobre T, ele vai ser sempre um valor constante que a gente chamou de R. Ok? Bem, Clapeyron, o que foi que ele fez? Ele fez experimentos e generalizou essa equação. Ele disse o seguinte, se para um mol essa relação é válida, o que é que acontece para N mols? Para N mols, vai continuar a mesma relação. Então, ele generalizou isso aqui. Ele pegou essa temperaturazinha, jogou lá para o outro lado, multiplicando, e ficou o seguinte. P, pressão vezes volume, deixa eu colocar esse volume maior aqui, vai ser igual a NR vezes T, onde P é a pressão, V é o volume ocupado pelo gás, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em Kelvin, tá certo? Então, eu vou ter P para pressão, V para volume, N para número de mols, R, constante universal, dos gases, e T é a temperatura, lembrando que essa temperatura aqui ela tem que estar em Kelvin. Lord Kelvin. A temperatura tem que estar em Kelvin. Tudo bem? Quando é que eu vou utilizar a equação de Clapeyron? Tá certo? Quando é que eu vou utilizar a equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron, eu tenho que utilizar ela toda vez que, numa transformação gasosa, eu tiver ganho ou perda de gás dentro do recipiente. Isso aí é de praxe. Exemplo, eu tenho lá uma determinada quantidade, uma determinada massa de um gás dentro de um recipiente, e aí depois eu adiciono gás dentro dele. Se eu adicionei gás, o número de mols se altera. Se o número de mols se altera, essas outras variáveis de estado também devem se alterar. Não todas, vai depender do problema. Ok? O certo é, toda vez que houver mudança na quantidade de matéria, né? Toda vez que houver mudança na quantidade de matéria, tá certo? Eu vou ter que utilizar a equação de Clapeyron. Eu consigo também utilizar a equação de Clapeyron para caracterizar determinado estado de um gás, quando me é dado também o número de mols, ou quando eu preciso encontrar o número de mols que esteja que tenha em um determinado recipiente, sendo que para isso eu não tenha a massa molar do gás, sendo que para isso eu também não tenha o número de partículas. Se eu não tiver a massa, se eu não tiver o número de partículas, ou se eu não tiver a massa molar, eu consigo encontrar quantos mols existem naquele gás apenas utilizando a equação de Clapeyron, relacionando pressão, volume e temperatura. Ok? Bem, então a gente vem para a teoria cinética dos gases. Pessoal, a teoria cinética, né? Qual é o problema da gente estudar gás de forma mecânica, utilizando para isso aquelas equaçõezinhas que a gente aprende no primeiro ano, quando eu considero uma partícula do gás isolado? Para começar, a partícula do gás se movimenta muito rapidamente. Segundo, a partícula do gás
elas são muito pequenas, ok? Então, outra coisa, elas colidem demais, há muitas colisões dentro. Então, fica um estudo complicado. Então, foi desenvolvida a teoria cinética que vai trabalhar mais com estatística, tá certo? Vai utilizar mais a parte de estatística. Então, o estudo das características microscópicas do gás perfeito nos leva à teoria cinética dos gases, na qual a descrição é feita usando-se argumentos de probabilidade. Nesse novo modelo teórico, que é uma evolução do modelo mecânico, investigamos o que deve acontecer com as partículas do gás em média. Então, a gente vai trabalhar basicamente com média, ok? Nós temos aí 6 pressupostos da teoria cinética dos gases. São 6 coisas que a gente tem que considerar. A primeira, uma amostra de gás perfeita é composta de um grande número de partículas em movimento aleatório, então elas estão se movimentando de forma aleatória, tá certo? Não tem um movimento ordenado. Essas partículas são consideradas pontos materiais. O que é que significa? As dimensões dela, em consideração a distância que elas vão se movimentar e em consideração também a distância entre duas partículas, são muito pequenas, então são desprezadas, ok? Terceiro, colisões entre partículas ou entre uma partícula e a parede são perfeitamente elásticas e de duração desprezível. O que seria colisões perfeitamente elásticas? É que não há perda de energia, ou seja, a molécula ela vai colidir uma com as outras, ou vai colidir com a parede, e não vai perder energia, tá certo? A energia vai se conservar após as colisões. Entre colisões sucessivas, o movimento das partículas é retilíneo, ok? O movimento das partículas é retilíneo. Então, eu vou ter aí mais ou menos isso aqui, olha, imagine que isso aqui seja uma partícula que se movimenta naquela direção, aqui eu vou ter outra partícula que se movimenta nessa direção, elas vão seguir suas trajetórias retilíneas, e aí, quando chega nesse ponto aqui, elas vão colidir, né? Na colisão, essa que vinha, vamos dizer que ela vai para lá, segue em linha reta, essa que colidiu aqui, vamos dizer que ela vem para cá e vão seguir em linha reta, até uma segunda colisão e assim por diante. Então, entre uma colisão e outra, elas descrevem sempre um movimento retilíneo. Bem, a outra, as forças intermoleculares entre partículas, que são essas forças intermoleculares entre partículas, são forças de atração e de repulsão, essas forças só irão se manifestar durante as colisões. Se colidir uma com a outra, pronto, não tem mais nenhuma força de interação entre elas e cada uma vai ser feliz, vai seguir seu caminho aí de boa, tá bom? E o último é que as colisões obedecem às leis da conservação da mecânica. O que seriam essas leis da conservação da mecânica? Vai conservar o movimento, né, a quantidade de movimento, e vai conservar também a energia. Então, durante as colisões, eu tenho colisões perfeitamente elásticas, com conservação de energia e conservação de quantidade de movimento. Ok? Bem, seguindo aí os passos da teoria cinética, pessoal, a gente vem aí com a pressão exercida por um gás, levando em consideração a velocidade com que as moléculas se movimentam, a massa do gás contido no recipiente e o recipiente, o volume dele, né, que vai ser o volume ocupado pelo gás. Então, essa equaçãozinha, a deduçãozinha dela, ela é bem complicada, a gente não vê ela no ensino médio, como eu disse para vocês lá no início da aula. Alguns autores, por exemplo, o Ramalho, ele mostra uma dedução, mas é uma deduçãozinha bem simples mesmo, que anda muito longe do cálculo matemático que tem por trás dela, para chegar nessa equação aqui. Então, o que é que significa essa equação aqui? Imagina que eu tenho um recipiente, e esse recipiente, é claro, ele vai ter aqui um determinado volume.
Então, eu vou ter aqui um gás contido dentro desse recipiente. Esse gás, ele vai ter uma determinada massa. Então, eu vou ter aqui a massa do gás, certo? Que vai ser o meu M. Esse volume é o volume do recipiente, que vai ser o volume ocupado pelo gás. E esse Vzinho aqui, se eu olhar aqui para uma única partícula, essa partícula ela vai viajar com uma velocidade V. Então, eu vou ter aqui a velocidade das partículas. Isso aqui é uma velocidade média, velocidade das partículas do gás. Isso aqui vai ser o V minúsculo, ok? Vai ser o Vzinho minúsculo. Bem, então, pessoal, como essas partículas elas estão em constante movimento com uma velocidade V, né? Depois de um bom cálculo matemático, a gente descobre que essa pressão ela é diretamente relacionada com o quadrado da velocidade e inversamente proporcional ao volume ocupado. A gente já viu que pressão e volume eles são realmente inversamente proporcionais lá nas transformações gasosas. Porque quanto maior o volume, mais tempo cada molécula demora para colidir com as paredes. Então, é claro que elas irão exercer uma pressão menor. Quanto maior a massa do gás, mais partículas eu vou ter. Quanto maior a massa, mais partículas eu vou ter. Quanto mais partículas eu tiver, mais colisões com as paredes eu terei. Quanto mais colisões, maior a pressão. Ok? Tudo bem? Então, essa equação eu utilizo ela para calcular a pressão exercida pelo gás quando eu tenho a massa, a velocidade das partículas e o volume ocupado pelo mesmo. Bem, energia cinética média do gás. Pessoal, como essas partículas desse gás, elas possuem uma velocidade, consequentemente, elas possuirão uma energia cinética. Como é que a gente calcula a energia cinética média desse gás? Nós vamos calcular a energia cinética média desse gás. Que horas são aqui? Deixa eu ver. 11h10 já. Ixi, vou ter que acelerar aqui um pouquinho. Falta pouca coisa. Bem, a energia cinética do gás, pessoal, a gente vai chegar nessa equação manipulando a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron diz que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Estão lembrados? Ok? N vezes R vezes T. Com essa equação da pressão. Tá certo? A gente vai pegar aqui essa equaçãozinha da pressão. Então, essa equação da pressão, eu tenho que pressão é igual a 1/3 de m vezes v ao quadrado sobre Vzão. Ok? Bem, o que a gente vai fazer agora, pessoal, é simplesmente isolar, ok? Nós vamos simplesmente só um segundo aqui. Bem, voltei aqui. Vocês estão lembrados qual é a equação da energia cinética? Tá certo? A energia cinética, a equação lá do primeiro ano também, é o quê? mv ao quadrado sobre 2. Tá certo? mv ao quadrado sobre 2. Bem, eu vou apagar a equação de Clapeyron porque nós nem vamos precisar dela. Tá certo? O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou simplesmente... só um segundo aqui, quem te acha? Só um segundo, pessoal, já eu volto. Deixa eu ver aqui quem é que está me ligando aqui. Paciência. Oi. Alô. Olha, mais tarde eu lhe retorno que eu tô em aula, viu? Isso. Depois de meio-dia. Ok. Tudo bem.
Vamos lá, voltei. Bem, olha, o que é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu subir isso aqui mais para cá, tá bom? Eu vou escrever a equação de Clapeyron desse lado aqui. P vezes V igual a N vezes R vezes T. Eu vou chamar essa equação aqui de 1, essa equação aqui de 2 e a equação de Clapeyron de 3, por enquanto. Ok. Bem, eu quero chegar aqui, ok? Essa energia cinética, eu quero eliminar a massa. Eu não posso precisar da massa e nem do volume. Tá certo? Por quê? Porque a energia cinética ela é uma grandeza que está diretamente relacionada com que grandeza física? A energia cinética está relacionada a movimento. No caso das partículas do gás, qual é a grandeza física que está relacionada a movimento? Das 3 variáveis de estado. O que está relacionado a movimento é a temperatura. Então, a energia cinética ela tem que ser diretamente relacionada à temperatura, tá certo? Então, nessa equação aqui da energia cinética, nós vamos ter que eliminar essa massa e essa velocidade, ok? Então, esse mv ao quadrado aqui, nós vamos ter que isolar ele nessa equação 2. Então, nós vamos ter que trabalhar a equação 2. Então, vamos trabalhar aqui a equação 2. Veja, se mv ao quadrado, se P é igual a mv ao quadrado é igual a 3, ou é igual a P. Então, vamos aqui, ó, trabalhando a equação 2. Trabalhando a equação 2. Ok. Então, vamos lá. Veja, se P é igual a 1/3 de mv ao quadrado, esse v aqui sendo a velocidade, dividido por v. Então, isolando o mv ao quadrado, para a gente conseguir substituir ali, olha, na energia cinética, né? mv ao quadrado vai ser igual. Se P é igual a mv ao quadrado é igual a P. Ok? Esse 1 vem dividindo com P e o 3 vai multiplicando com P. Então, vai ficar 3 vezes P. Esse volume que está dividindo com mv ao quadrado, ele vai também para o lado da pressão multiplicando. Pronto. Eu já tenho que mv ao quadrado é igual a 3 vezes P vezes o volume. Eu vou chamar isso aqui de equação 4. Ok. O que nós vamos fazer agora, pessoal, é substituir isso aqui na equação 1. Então, substituir mv ao quadrado na equação 1, que foi a equação lá da nossa energia cinética. Ok. Então, o que nós vamos ter aqui é que a nossa energia cinética ela era mv ao quadrado sobre 2. Mas quem é mv ao quadrado? mv ao quadrado é 3 vezes a pressão vezes o volume. Então, eu tenho que a energia cinética é igual a 3 vezes P vezes V. Perdão, ainda tem daqui, 3 vezes P vezes V sobre 2. Sobre 2. 3 vezes P vezes V sobre 2. Bem, a nossa energia cinética agora, ela está em função da pressão e do volume. Lembrando, quem é mv ao quadrado? mv ao quadrado, 3 vezes P vezes V. O que nós vamos fazer agora é simplesmente substituir esse termo P vezes V, que tem lá na equação de Clapeyron. Veja, P vezes V é N vezes R vezes T. Então, nós vamos substituir P vezes V
da equação de Clapeyron, que é a equação 3 que a gente escreveu. Essa equação aqui nós vamos chamar ela de equação 5 agora. Na equação 5. Então, a minha equação da energia cinética, pessoal, ela vai ficar com a seguinte cara. A minha equação 5 era a energia cinética é igual a 3 vezes P vezes V sobre 2. E eu vou substituir P vezes V da equação de Clapeyron. P vezes V é N vezes R vezes T. Então, vai ficar a energia cinética é igual a 3 meios, esses 3 meios aqui, vezes N vezes R vezes T, que é a minha equação da energia cinética. Então, a energia cinética média do gás, pessoal, ela é diretamente proporcional à temperatura e ao número de mols. Quanto mais mols eu tiver, mais massa de gás eu vou ter, consequentemente, maior será a energia cinética média do gás. Quanto maior também for a temperatura, maior será a energia cinética do gás. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta? Tem comentários aí? Bem, pessoal, quando existem dois cálculos de energia cinética. A energia cinética média do gás, que é 3 meios de nRT, e existe também a energia cinética média por partícula, é quando eu estou considerando uma partícula isolada. Pessoal, se isso aqui é a energia cinética média do gás, e se esse gás, vamos dizer, ele tem 1 mol, ele tem 6,023 vezes 10 a 23 partículas, se eu pegar essa energia total e dividir pelo número de partículas, eu vou encontrar a energia cinética média por partícula, tá certo? Então, como é que a gente calcula a energia cinética média por partícula? A energia cinética média vai ser a energia cinética média do gás, que é o E maiúsculo. Principalmente meu E minúsculo aqui ficou bonito, viu? Energia cinética média por partícula, que é representado pelo E minúsculo, vai ser a energia cinética média do gás, que é o E maiúsculo, dividido por Nzão, que é o número total de partículas. Ok? Que é o número total de partículas. Eu vou voltar bem aqui só para especificar. Essa energia cinética média, a unidade padrão dela vai ter que ser dada em joules, tá bom? Porque é a unidade padrão de energia, joules, né? É claro que eu vou ter que levar em consideração esse R aqui também, ok? Se o R estiver em calorias, então vai ser encontrado em calorias. Eu vou até deixar aqui 100 a unidade, que é para não confundir, ok? Se esse R for dado aquele 8,31, então você vai encontrar em joules. Se for dado 0,082, né, vai ser dado em calorias. Bem, continuando. Quem é a energia cinética média, pessoal? Essa energia cinética média total do gás, 3 meios de N vezes Rzão sobre vezes T. Ok. Dividido por Nzão. Mas vocês estão lembrados que esse Nzinho, ele é Nzão dividido pela constante de Avogadro. Vocês estão lembrados? Então, eu vou substituir esse Nzinho por Nzão sobre a constante de Avogadro. Então, deixa eu descer isso aqui. Então, a energia cinética média por partícula será dado por 3 meios vezes. Quem é Nzinho? É Nzão sobre Na. Vezes vezes R, né? O Nzinho eu já estou substituindo, vezes T.
Isso tudo dividido por Nzão, esse Nzão aqui. O que a gente vai fazer agora é multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, ou seja, eu vou simplesmente cancelar esse que está no numerador com esse que está no denominador. E aí eu vou ter que a energia cinética vai ser dada por, vai ser dada por 3/2 de R vezes T dividido por NA. Ok. Eu tenho agora aqui, pessoal, duas constantes, R e NA. R e NA, a gente substitui ela por uma nova constante chamada de constante de Boltzmann. Essa minha constante de Boltzmann, que é 1K, ela vai ter o valor de 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. É o valor dessa minha constante. 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Da onde é que vem esse 1,38? Esse 1,38 vem da divisão. Qual é o valor de R? O R, na unidade padrão, é 8,31. Então, quando você vai dividir 8,31 por 6,023 vezes 10 a 23, você vai encontrar 1,38 vezes 10 a menos 23. Ok? Então, vem dessa divisão. Qual é a cara que fica a minha equação? Então, eu vou ter aqui que a energia cinética média vai ser dada por 3/2. Quem é R sobre NA? K, vezes a temperatura. Então, você vai perceber, pessoal, que a energia cinética média por partícula, ela vai ser diretamente proporcional à temperatura, assim como é a energia cinética média total lá do gás, não é? Então, eu vou ter, quando é que eu vou utilizar as duas equações? Quando ele lhe pedir a energia cinética média do gás, 3/2 de nRT. Quando ele lhe pedir a energia cinética média por partícula, 3/2 de kT. Ok? Bem, para finalizar, e a gente dá início ao nosso exercício, nós teremos aí a lei de Dalton das pressões parciais. Na lei de Dalton, pessoal, das pressões parciais, onde é que a gente vai utilizar a lei de Dalton? A gente utiliza a lei de Dalton para misturas gasosas, tá certo? Que foi que o Dalton percebeu. Esse Dalton é o mesmo Dalton do modelo atômico, lá da bola de bilhar, e que tinha o problema da doença de daltonismo, que é aquela doença que a gente vai ver lá na ótica, que as pessoas não conseguem distinguir todos os padrões de cores. Alguns padrões de cores ela não consegue distinguir. O nome da doença recebe o nome de daltonismo em homenagem a Dalton, que foi o primeiro aí a estudar, já que ele tinha a doença de daltonismo. Bem, ele propôs o seguinte, pessoal. Em uma mistura gasosa, a pressão parcial de cada componente independe da pressão dos demais e é proporcional à porcentagem da quantidade de suas partículas em relação ao total delas. Ou seja, por isso que é uma pressão parcial, cada qual tem a sua participação. Ao pé da letra e matematicamente falando, o que é que isso significa? Veja essa figurinha. Imagina que eu tenho aqui dois recipientes, dois balões, com gases diferentes. Então, eu vou ter aqui no gás A, eu vou ter um número de partículas A. Esse gás ele vai exercer uma pressão A sobre um volume A uma temperatura A. Nesse meu outro balão, que eu vou ter uma quantidade de moléculas B, NB, esse gás ele vai exercer uma pressão B
sobre um volume B a uma temperatura B. O que é que acontece quando eu abro essa torneira? Aqui a torneira está fechada. Quando eu abro essa torneira, os gases se misturam e aí eu vou ter uma mistura gasosa. Questões que trabalham mistura gasosa, geralmente eles vão lhe pedir a pressão da mistura, a pressão exercida pela mistura, o volume da mistura é o mais simples, ou então a temperatura de equilíbrio da mistura. Geralmente eles vão lhe pedir uma dessas três grandezas físicas. Da onde é que a gente parte? A gente parte do seguinte, ok? A gente vai partir do seguinte. O número de mols da mistura, ele vai ser o número de mols do meu gás A mais o número de mols do meu gás B. Mas quem é esse número de mols? Partindo da equação de Clapeyron, isolando esse N, esse termo R vezes T vem para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que N é P vezes V sobre R vezes T. N, esse termo vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que pressão vezes volume da mistura dividido por R vezes T da mistura, o R é o mesmo para todos, é igual a NA. Quem é NA? Pressão vezes o volume de A, né? Pressão de A vezes o volume de A, dividido por R vezes a temperatura de A, mas quem é o número de mols de B? Pressão de B vezes o volume de B, dividido por R vezes a temperatura de B. O que é que se repete em todos os termos? O que se repete em todos os termos são os R's. Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente cancelar os R's, e aí eu tenho que, quando eu tenho uma mistura, o termo pressão vezes o volume da mistura, dividido pela temperatura da mistura, tem que ser igual a pressão vezes o volume de A, dividido pela temperatura de A, mais pressão vezes o volume de B, dividido pela temperatura de B. Para qualquer caso de mistura de gases, você vai utilizar essa relação matemática. Se eu estiver trabalhando com 3 gases, então eu vou somar aqui, eu vou aumentar esse somatório. 4 gases, eu vou expandir o somatório para o número total de gases que eu estou somando. Então, isso aqui é a relação que eu utilizo para uma mistura gasosa segundo a lei de Dalton das pressões parciais. Alguém quer fazer alguma pergunta ou a gente pode passar para os exercícios? Ok, vamos lá. Pois é, Wayne. Por exemplo, doença de Chagas, leva o nome em homenagem a quem? Carlos Chagas, que foi quem descobriu o protozoário causador da doença de Chagas, ok? O tripanossoma é o vetor que transmitia, na verdade, né, que é o barbeiro. Né? Ele descobriu lá o vetor transmissor, que é o barbeiro, e aí a doença recebe o nome doença de Chagas em homenagem a ele. Bem, que é o Trypanosoma cruzi, né, o transmissor. Bem, primeira questão. Certa massa de metano, cuja massa molar é 16 gramas por mol, ocupa volume de 123 litros sob pressão de 2 atm e temperatura de 327 graus Celsius. Opa, olha aqui a bendita R. Sendo R 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin,
a constante universal dos gases perfeitos e, considerando o metano um gás ideal, determine. Bem, na letra A, ele quer o número de mols. Bom, eu vou retirar logo aqui os dados, ok? Então, veja, para os dados, a gente tem que R 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Pressão tem que estar em atm, volume em litro, quantidade de matéria em mol, temperatura em Kelvin. Temperatura. A nossa temperatura foi nos dada em graus Celsius. Então, a gente já soma logo com 273. Mais 327 mais 273, 600 Kelvin. E o volume ali já foi dado em litros, 123 litros. A nossa pressão está sendo dada aqui em ATM, 2 ATMs. Pronto. Os nossos dados a gente já tem, né? Eu vou jogar ele para cá. Pronto. Joguei ele para lá. Vamos fazer vir aqui a letra A. Ok, na letra A, pessoal, ele quer aí o número de mols. Lembra, o número de mols eu resolvo com a massa e a massa molar ou o número de partículas e a constante de Avogadro. Como ele me deu aqui a massa em algum lugar, né? Como ele me deu aqui a massa molar, ele me deu a massa molar? Deu a massa molar, mas ele não me deu a massa. Deu a massa? Não deu. Deixa eu colocar aqui a massa molar que eu esqueci. A massa molar, 16 gramas por mol. Então, eu não tenho a massa e nem o número de partículas. Então, eu tenho que recorrer a quem? Justamente, a equação de Clapeyron. Então, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Veja, eu tenho a pressão, tenho o volume e tenho a temperatura. E tenho a constante. Então, N é igual a P vezes V sobre R vezes T. Isso aqui vai ser igual a quanto? Quanto é a pressão? A pressão, já em ATM, é 2. Quanto é o volume? O volume que ele nos deu, 123. Dividido por R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é quanto? 600. Ok. O que é que a gente pode estar fazendo aqui, né? A gente pode estar... Isso aqui com 600, vai sobrar 300 aqui embaixo, né? Beleza. O que é que a gente pode estar fazendo aqui agora? Esse 3 do 300 vezes o 2, vou repetir lá em cima o 123. Embaixo, 3 vezes 2 é 6. Esse 3 vezes o 8 é 24. Eu vou acrescentar os 2 zeros do 300. E agora nós vamos contar as vírgulas. Contando as vírgulas, eu tenho 3 casas decimais no 0,82. Então, eu vou ter 3 casas decimais aqui. Então, eu vou ter que o número de mols é 123 dividido por 24,6. Né? Não vou fazer aqui a divisão, porque senão vai demorar demais. 123 dividido por 24,6
deu aqui cravado 5 mols. Vou ter que utilizar aqui a calculadora. 5 mols. Então, o que nós temos aqui é que o número de mols que formam o gás são 5 mols de gás. Tudo bem? Por que eu fui obrigado a utilizar a equação de Clapeyron? Porque ele me pediu o número de mols e ele não me deu a massa do gás, ele me deu apenas a massa molar. Com certeza ele vai querer a massa lá na frente. Então, ele não me deu a massa e ele não me deu o número de partículas que formam o gás. Então, não tem como eu resolver sem a equação de Clapeyron. Tudo bem? Pessoal, eu não vou ler o comentário. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, abra o microfone, tá bom? Para a gente tentar fazer aqui mais questões. Bem, na letra D, pessoal, ele quer a massa do gás, ele quer a massa do metano, né? Como ele quer a massa do metano, e eu já tenho o número de mols, e ele me deu também a massa a massa molar do metano, então a gente vai simplesmente utilizar o seguinte, a relação N é igual a M sobre Mzão. Como N é igual a Mzinho, Mzinho é igual a N. E esse Mzão vai para lá multiplicando. Então, eu vou ter o número de mols vezes a massa molar, vai me dar a massa. Então, essa massa vai ser dada por... Quem é o número de mols que a gente encontrou na letra A? 5 mols. Quem é a massa molar? 16. Se você multiplicar 5 vezes 16, 80 gramas. Por que é em gramas, professor? Porque a massa molar está em grama por mol. Então, o resultado aqui tem que ser em gramas. Ok? Dúvidas? Dúvida por quê, né? Detergente. Professor, Oi. porque, tipo, tem que colocar sempre a massa, tipo, em gramas, em outra coisa, para especificar? Ou só pode colocar só o resultado do número? Não, você tem que colocar. Por quê? Porque imagina que a unidade ela é muito importante. Olha, imagina que tu vai comprar. Pronto, imagina que tu tem um carro e tu vai trabalhar com frete, né? Uma pessoa vai te contratar para tu transportar determinada mercadoria. Tu vai cobrar pela massa da mercadoria, claro. Geralmente eles cobram assim. Então, tu vai dizer, rapaz, tu vai lá e pergunta, rapaz, qual é a massa da tua mercadoria, né? Fala de forma errada, qual é o peso da tua mercadoria? Aí o cara vai dizer 10. Aí ele te diz qual é o peso? É 10 o quê? É 10 gramas, 10 quilos, 10 toneladas, 10 mil toneladas, 10 arroba, entendeu? Então, a unidade ela deve ser especificada. Tanto que algumas questões de vestibulares, eles querem que vocês saibam, né? Isso acontece mais não no Enem, isso acontece mais em vestibular específico. Eles querem que tu saiba o que é que uma unidade de medida significa. Ele quer que tu transforme uma unidade em outra. Exemplo, aquela unidade lá que a gente fez para sair de Pascal vezes metro cúbico para chegar em Joule. Ele quer que tu saiba resolver isso aí. Então, a unidade ela é essencial, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Bem, ele quer saber qual é o volume molar do metano, pessoal. Toda vez que ele pedir que vocês encontrem o volume molar, lembra, ele quer saber qual é o volume ocupado por 1 mol desse gás nessas condições aí consideradas. Então, toda vez você vai simplesmente fazer uma regra de 3. Por exemplo, nós temos quantos mols agora? Nós temos 5 mols e esses 5 mols ocupam que volume? 123. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 aqui, olha. Se 5 mols ocupam 123 litros, né?
1 mol vai ocupar X litros. E aí você vai fazer aqui o Credo em Cruz Ave Maria, X vezes 5 e 1 vezes 123. Então, nós temos aqui que meu X vai ser igual a 123 dividido por 5. Né? X vezes 5 é 5, aí o 5 vem dividindo com 123. Dividindo 123, pessoal, por 5, 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5 é 10, para 12, 2. 2 e o 3, 23. 23 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20, para 23, 3. Eu vou colocar o zero e acrescentar a vírgula. 30 por 5, 6. 6 vezes 5, 30, para 30, nada. Então, eu tenho o quê? O volume molar é de 24,6 litros por mol. Isso aqui é o volume molar desse gás. Ou seja, nessas condições, cada mol desse gás consegue ocupar 24,6 litros. Dúvidas? Pessoal, eu não estou esperando muito tempo para vocês copiarem, quem quiser copiar, porque eu vou disponibilizar esse PDF na internet, tá bom? Então, se ficou alguma parte que não deu tempo vocês copiarem, eu vou estar disponibilizando lá. É claro que vocês anotarem com a letra de vocês é bem melhor, né? Porque a minha letra, o professor João Paulo, ele deve me odiar quando ele vê uma letra desse jeito, né? Bem, posso passar para a próxima, né, pessoal? Já passei, na verdade. Então, vamos lá. A segunda questão diz o seguinte, olha. Um balão é inflado com oxigênio. Aí ele me dá aqui esse emissão, que é mesmo emissão, massa molar. Suposto um gás ideal, ficando com volume de 2 litros e pressão de 1,5 atm. Esse enchimento é feito à temperatura, veja que ele utiliza θ para a temperatura, porque essa temperatura está em graus Celsius. Quando eu transformar ela em Kelvin, aí eu utilizo o T maiúsculo, tá bom? O balão arrebenta se a pressão atingir 2 atm. Então, o balão ele só suporta até uma pressão inferior a 2 atm. Se ele atingir 2 atm, ele estoura. Aquecendo-se o balão, ou seja, eu vou fazer aquela temperatura de 20 graus Celsius aumentar. Observa-se que, imediatamente antes de arrebentar, o seu volume é 3 litros. Observa-se que, imediatamente antes de arrebentar, o seu volume é 3 litros. Dado R 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Calcule a temperatura em que ocorre o arrebentamento. Beleza. Então, ele quer saber aqui a temperatura. Quais foram os dados que ele nos deu? Pessoal, você percebe aqui que, nesse caso aqui, a gente vai tratar ele como uma transformação gasosa. Por que ele vai ser uma transformação gasosa? Porque eu estou fazendo variar as variáveis de estado. Veja, o volume dele vai passar de 2 litros para 3 litros, a pressão vai passar de 1,5 para 2, né? E a temperatura vai ser elevada de 20 graus Celsius para outro lado. Então, ele quer saber qual é essa temperatura. Então, primeiramente, eu vou ter o estado 1, que é o estado inicial, tá bom? Ok? Então, no estado 1, qual é o volume dele? O volume dele é os 2 litros, porque é antes. Então, eu vou ter aqui 2 litros. Qual é a pressão 1? Pressão 1 é a pressão
quando ele possui um volume de quando ele ocupa um volume de 2 litros, 1,5 atms. Quando ele foi cheio e ocupou esse volume de 2 litros, e a pressão de 1 atm, a temperatura dele era 20 graus Celsius. Aqui, nós já vamos colocar 20 mais 273, que vai dar 293 Kelvin. Bem, vamos agora para o estado 2. No estado 2, o volume 2, que é o volume que ele vai ocupar na iminência do estouro, 3 litros. A pressão que ele vai estourar, 2 atms. E a temperatura 2 é o que ele quer que a gente calcule. Bem, o R, eu não vou precisar calcular agora, ok? O R que ele me deu aqui, nesse momento eu não vou utilizar, só se for lá para frente que ele queira que eu trabalhe. Bem, então nós vamos ter aqui, pessoal, simplesmente que o produto P vezes V dividido por T no estado 1 vai ser P2V2 sobre T2. Como essa transformação ela não tem nenhuma variável de estado que permaneça constante, o que a gente vai ter que fazer é trabalhar com tudo isso aqui mesmo. Como ele está querendo T2, veja, esse termo aqui eu vou trocar com T2. Esse termo aqui, eles irão ser trocados. Então, T2 vai para lá, T2 vem para cá. Por quê? Porque T2 iria multiplicando e esse termo voltaria dividindo. E esse T1, ele vai multiplicando para acolá. Então, o que eu vou ter aqui, pessoal, é o seguinte. T2 vai ser igual a P2 vezes V2 dividido por P1 vezes V1, que multiplica T1. Vou jogar lá em cima. T2 vai ser igual. Quem é P2? P2 é 2. Vezes. Quem é V2? 3. Quem é T1? 293. Isso tudo dividido. Quem é P1? 1,5. Quem é V1? V1. Quem é V1? 2. Então, a temperatura 2 vai ser igual. Bem, o que nós vamos fazer aqui, olha, eu vou cancelar esse 2 com esse 2 e eu vou dividir 3 por 1,5, que vai ficar 2. Então, eu vou simplesmente multiplicar 2 vezes 293. 2 vezes 3 são 6. 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, a temperatura 2, a temperatura em que o balão irá espocar, 596 Kelvin. Mas nós vamos subtrair 596 menos 273 e nós vamos encontrar essa temperatura em graus Celsius. 6 menos 3 é 3. 9 menos 7, 2. 5 menos 2, 3. Então, a temperatura que o balão terá que atingir será de 323 graus Celsius, ok? Isso aqui é a temperatura que o balão vai atingir, no caso a minha temperatura 2, para ele estourar. Ok? No caso, o gás, que vai estar lá dentro dele, vai atingir essa temperatura, 323 graus Celsius. Ok? Alguma dúvida, pessoal?
Posso seguir? Então, vamos lá. Bem, na letra B, pessoal, ele quer que calcule a massa de oxigênio quer saber a massa de oxigênio que foi colocada no balão, tá certo? Bem, ou seja, qual é a massa de oxigênio que existe lá dentro? Agora nós vamos precisar do bendito R, né? Nós vamos precisar do bendito R. Por quê, pessoal? Porque ele só me deu a massa molar, né? A única coisa que ele nos deu foi a massa molar. Veja, ele nos deu que a massa do oxigênio, do gás oxigênio, é de 32 gramas por mol. Por quê? Porque o gás oxigênio é formado por duas moléculas, por dois átomos de oxigênio, que tem massa molar de 16 gramas por mol. Então, eu tenho aqui 32 gramas por mol. Isso aqui é a massa molar. Ele quer M. Porém, para eu ter Nzinho, eu tenho que ter N. E ele não me deu quantos mols existe o gás. Para calcular N, eu vou ter que utilizar Clapeyron ou na equação 1 ou na equação 2. Tá certo? Para encontrar o Nzinho, eu vou ter que utilizar Clapeyron ou no estado 1 ou no estado 2. Tanto faz. Tá certo? Analisando aqui os números, vai praticamente dar a mesma coisa. Então, eu vou o mesmo trabalho, né? Porque o valor de N tem que ser o mesmo para os dois casos. Então, eu vou pegar o estado 1, ok? Então, vamos aqui utilizar o estado 1. Vamos utilizar o estado 1. A constante que ele nos dá, pessoal, deixa eu baixar isso aqui. A constante que ele nos dá é 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Então, utilizando o estado 1, vamos fazer o seguinte. PV é igual a NPV é igual a N vezes R vezes T, ou seja, N é igual a PV sobre R vezes T. N é igual. Para o estado 1, a pressão é quanto? 1,5. Vezes 2. Quem é 2? 2 é o volume do estado 1. Dividido por R. Quem é R? R é 0,082 vezes a temperatura. Quanto é a temperatura? 293 Kelvin. Em cima dá 3, né? E embaixo eu vou fazer a divisão aqui, eu vou fazer essa multiplicação de novo na calculadora, porque aí a gente vai perder tempo. Então, vai ficar 0,082 vezes 293. A calculadora aqui está pedindo aqui que eu arredonde isso aqui para 24, né? Arredondando isso aqui para aproximadamente igual a 24, eu vou dividir 3 por 24. 3 por 24. E aí, deixa eu voltar lá para a calculadora de novo. Dividindo 3 por 24,
vai dar 0,125. Então, isso aqui vai me dar 0,125 mol. Ok? Então, encontrei a quantidade de mol. Encontrada a quantidade de mol, agora eu consigo encontrar a massa do meu gás. Né? Então, nós vamos encontrar M agora. Então, se N é igual a Mzinho sobre Mzão, eu tenho que Mzinho é igual a N vezes Mzão. Ok? Substituindo os dados, N a gente encontrou é 0,125 vezes 32, que é a massa molar do meu oxigênio. Fazendo essa multiplicação, deixa eu ver aqui quanto é que vai dar, vezes 32. Pronto. A calculadora está pedindo que eu ponha aqui 4 mol. Ok? 4 mols. Então, pessoal, isso aqui é a quantidade de mols que continha, né, que foi injetado no meu balão a uma temperatura de 20 graus Celsius. Depois, essa temperatura ela foi elevada até os 323 graus Celsius. A pressão no balão passou de 1,5 para 2 e aumentou 1 litro no seu volume. O volume foi de 2 para 3. E aí o meu balãozinho ele espocou. Opa, perdão, pessoal, aqui não é mol não. Aqui é grama, viu? Já viu que eu estou com mol aqui? Mol é aqui, que é grama, que é M. Ok? Consertem aí, perdão. Aqui eu estou calculando M. Então, eu coloquei 4 gramas de ar dentro do meu balão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Posso passar para a próxima? Alguém tem alguma pergunta? Acharam complicados? Eu preciso encontrar N. Quais são as 3 formas? Massa e massa molar, número de partículas e constante de Avogadro ou equação de Clapeyron. Ok? Posso seguir? Bem, vamos para mais essa. A outra é só se vocês quiserem. Essa daqui eu ainda quero ainda porque tem uma questãozinha na atividade que é bem parecidinha com essa. Bem, nossa terceira questão, pessoal, diz aí o seguinte, olha, determine a energia cinética média de uma molécula gasosa, ou seja, de uma molécula, é a energia cinética média de uma molécula, ou seja, a energia cinética média de uma partícula e não do gás todo. De uma molécula gasosa a 57 graus Celsius, sendo a constante de Boltzmann igual a 1,38 vezes 10 a menos 23 joules. Então, vamos lembrar lá. Os dados logo, né? A minha temperatura será os 57 graus Celsius mais 273. Isso aqui me dará quanto? 330 Kelvin. Procede. 27 mais 5 é 36. Mais um 32, mais um 32, mais um 33. 330 Kelvin. 330 Kelvin. O meu K, constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Joule por Kelvin. Pessoal, a energia cinética média por partícula vai ser dada por 3 meios de K vezes T. 3 meios de K vezes T. A energia cinética média vai ser igual a 3 meios. Quem é K? 1,38 vezes 10
elevado a menos 23 vezes, quem é a minha temperatura? 330. Ok. Pessoal, fazendo toda essa multiplicação, tá certo? Fazendo toda essa multiplicação, deixa eu puxar aqui minha calculadora de novo, deixa eu ver quanto é que vai dar. Em cima, 3 vezes 1,38 vezes 330. Então, multiplicando em cima, dá 1.366,2. Dividindo isso aqui por 2, vai dar aproximadamente 683. Ok? Então, isso aqui vai dar 683 vezes 10 elevado a menos 23. Transformando isso aqui em base 10, a energia cinética média vai ser 6,83. Eu estou diminuindo esse número, pessoal, eu vou ter que aumentar o meu expoente. O meu expoente era menos 23, eu vou ter que aumentar ela. O que é que vai acontecer? Eu diminuí quanto aqui? Quantas casas decimais? 2. Então, eu vou ter que aumentar 2. Então, isso aqui vai dar menos 21 joule. Isso aqui é a energia cinética média por partícula. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem ainda alguma pergunta? Revisão da unidade de medida? De qual unidade de medida, Wayne? Todas? Aí lascou. Vou pensar na tua ideia aí, ok? Pessoal, alguém tem aí mais alguma pergunta? Eu vou parar de gravar a nossa aula agora, ok? Nesse momento, eu vou me despedir aqui da gravação.